Julho de 1944, Bretton Woods Hotel. A América se torna o país com a moeda de reserva global. A reserva financeira global. Basicamente, as pessoas poderiam resgatar o equivalente em ouro se elas estivessem em dólar, pois o dólar era baseado no ouro. O propósito de um banco central é controlar a oferta de dinheiro. Basicamente, o dinheiro tem um nível para que as pessoas usem. Com o fim da União Soviética, em 1991, houve o início do fim da União Soviética, em 1991, da Pax Americana, que é basicamente um termo na historiografia que se refere a quando o Império de Roma ou algum outro estabelece a paz, geralmente por meio da guerra. Após a Guerra do Vietnã começar e os efeitos negativos dela ocorrerem, Nixon acabou com o padrão ouro. A França, inclusive, chegou a mandar um navio de, de guerra para a América, pois eles temiam que a América não cumpriria essa promessa de permitir que as pessoas resgatassem quantidade em ouro que elas tivessem em dólar. Há uma analogia direta entre os eventos atuais, a guerra na Ucrânia, que ainda acontece, e os conflitos no Oriente Médio e a guerra do Peloponeso. Há um paralelo entre a Liga de Delos e a outra organização do Tratado do Atlântico Norte. Basicamente, a Liga de Delos é uma liga que as cidades-estado da, da Grécia, na antiguidade, formaram para se protegerem contra a peste. Alexander Hamilton foi o principal responsável pela Constituição americana, que se baseava em Montesquieu, que basicamente fazia uma divisão tripartite dos poderes no Senado, com o presidente que controlava o exército. O conflito entre Thomas Jefferson e Alexander Hamilton se resolveu nos mesmos. Isso causou a Guerra Civil Americana, uma guerra entre uma América imperial, centralizada e industrial, versus uma América democrática, local e agrária. A visão de Alexander Hamilton ganhou de que a América deveria seguir um caminho político imperial, ter uma economia industrial e um governo mais centralizado. Mas a ascensão de Trump como MAGA demonstra um ressurgimento da visão de Thomas Jefferson. Trump e
Seu movimento Make America Great Again demonstra um ressurgimento de uma visão jeffersoniana de que a América deveria seguir um caminho político mais democrático, com um governo mais local e com uma economia mais agrária. Os Estados Unidos se baseou na República Romana, enquanto que a Rússia se baseou no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino. A filosofia que governa a civilização americana é a filosofia utilitarista, que todos deveriam maximizar a sua felicidade, buscar o máximo de felicidade possível, que tudo deveria ser visto sob a ótica daquilo que é útil. No século XIII, os mongóis haviam dominado boa parte do mundo, inclusive Moscou. A partir de Pedro o Grande, há uma ascensão do Império Russo e uma ocidentalização do mesmo, pois Pedro o Grande ele basicamente derrotou a Suécia de Carlos I, e isso permitiu com que o Império Russo ascendesse. Uma outra personalidade que se pode citar seria Catarina a Grande, que era uma mulher de origem alemã que se tornou uma estadista russa por meio de casamentos. Ela foi inserida na, ela foi ela se inseriu na nobreza russa. As diferenças entre o Império Americano e o Império Russo religiosas são que basicamente o Império Russo é um império que se baseia no catolicismo ortodoxo, enquanto que o Império Americano se baseia no protestantismo puritano, embora o deísmo também seja prevalente entre as lideranças do Império Americano. A ideia de que Deus criou o mundo, criou os seres humanos e nos deixou livres para que nós, por nós mesmos, busquemos a nossa felicidade, os nossos objetivos. Olha, se tu gostaste deste vídeo, tu podes dar um like, fazer um comentário e tecer uma crítica àquilo que foi dito. Os vídeos serão publicados em breve. Deus os abençoe, Carol Jace.